Apenas na verdade, quando eu tive o primeiro contato com esses versículos, eu fiquei pensando, mas o que eu vou falar sobre isso? Porque são 2 versículos que parecem não ter muita coisa, né? Mas, na verdade, olhando melhor e estudando melhor e analisando melhor esses versículos e vendo os comentários e tudo mais, nós percebemos algo curioso aqui. É uma espécie de fenômeno que acontece em toda a Bíblia. E que fenômeno é esse? Na Bíblia, quando os irmãos se debruçam sobre ela e encontram páginas de juízo, páginas que são páginas cinzentas, páginas que são páginas tenebrosas. Quando nós encontramos isso na Bíblia, essas páginas cinzentas, essas páginas nebulosas, essas páginas que mostram a ira de Deus, o castigo de Deus em todas elas, até onde a memória me permite dizer, todas elas sempre trazem também, perpassando essas páginas cinzentas e nebulosas, todas elas trazem uma luz, um fecho de luz, de graça e de esperança. É muito lindo ver isso na Bíblia. Não estou aqui tentando pregar sermão de autoajuda, eu abomino isso. O que eu estou é compartilhando com os irmãos algo que é possível ser constatado na leitura bíblica e quando nós nos debruçamos sobre essas páginas que falam sobre o juízo de Deus. Se os irmãos lerem os profetas, os irmãos verão vários trechos dos profetas, em que Deus fala sobre o seu juízo contra o seu povo, castigos severos, promessas e ameaças de castigo, extremamente duras e rígidas. Mas mesmo nesses momentos das Escrituras em que nós vemos essa dureza tão grande, nós podemos perceber, e não precisamos nos esforçar muito para perceber, porque o texto que mostra isso desponta de repente com uma clareza fantástica e nós podemos perceber nesse meio cinzento, obscuro, nebuloso, nós vemos ali o famoso facho de luz mostrando no meio daquilo tudo a graça, o amor e a bondade de Deus. E não é diferente aqui. O capítulo 3 de Gênesis é um capítulo cinzento. Se eu pudesse pintar as páginas da Bíblia de acordo com as emoções ou os sentimentos que essas páginas nos transmitem, eu pintaria o capítulo 3 de cinza. Bem feio, bem feio. Na Idade Média existiam os miniaturistas. Os miniaturistas eles pegavam as bordas dos livros e eles desenhavam nas bordas dos livros pequenas figuras enfeitando as páginas dos livros com essas figuras. Eles faziam isso nos mosteiros beneditinos. Eram monges que se debruçavam sobre os livros especificamente para fazer esses desenhos. Se eu fosse um miniaturista, eu colocaria desenhos bem feios nas bordas da minha Bíblia no capítulo 3. Colocaria um símbolo de palmeiras, colocaria coisas bem tenebrosas e assustadoras nas bordas porque é um capítulo muito feio, é um capítulo cinzento, é um capítulo nebuloso, é um capítulo amargo. Que gosto tem esse capítulo? Se nós pudéssemos prová-lo, se nós pudéssemos mordê-lo, se nós pudéssemos saboreá-lo, que gosto ele teria? Um gosto amargo. Se pudéssemos comê-lo, faríamos caretas, porque ele é um capítulo feio. Mas, mesmo no meio disso, nós vemos aqui um fachinho, um feixezinho de luz. E esse feixezinho de luz, quase que imperceptível, é precisamente ou são precisamente, é precisamente. O facho é precisamente, os versículos 20 e 21. É aqui que está a luzinha de esperança, de graça e de bondade. É aqui. Nós lemos, não percebemos. Passamos direto que é muita escuridão. E não vemos a linha iluminada que está presente aqui, no finalzinho. Por que isso é bonito na Bíblia? Por que isso nos encoraja? Isso nos encoraja ou deve nos encorajar porque isso não é só um recurso literário. Isso não. É só um fenômeno da literatura veterotestamentária. Não é só isso. Isso é uma realidade teológica. A ira de Deus é mesclada de compaixão. É assim sempre. E quando nós transformamos a nossa vida como povo de Deus que somos assim, como a Bíblia é o livro de Deus, nós somos o povo de Deus. E Deus escreve também em nós uma história. Deus escreve também em nós uma novela santa. Ele escreve também. Então quando nós transpomos essa realidade literária para a nossa experiência como povo de Deus, então nós podemos enxergar também, com o coração um pouquinho aliviado, a realidade de que os nossos dias mais cinzentos também são perpassados pela luz da graça de Deus, sempre. Nunca estamos sozinhos, nunca. Mesmo no dia mais escuro, mesmo na noite mais chuvosa, mesmo no momento de medo maior, de solidão, nós podemos ter certeza que a graça de Deus, sua bondade, o seu consolo, o seu amor por nós, a sua mão protetora, sua presença animadora, seu espírito consolador está ao nosso lado.
nos afagando, balançando o nosso berço e dizendo: eu estou aqui. E eu amo você, eu cuido de você, você é meu, você não está só. Nós podemos ver isso. Isso não é autoajuda, não são palavrinhas bonitas do pastor Marcos, não são. São realidades teológicas, que saltam do livro, que saem do livro e invadem a nossa vida. Vamos olhar então para os 2 versículos. E olhando para os 2 versículos, nós veremos 2 eventos. E nesses 2 eventos é possível detectar a graça de Deus. Vamos ver então. Observe aí com atenção esses 2 eventos. Primeiro evento, o evento 1, é a dádiva de um nome à mulher. Mas o que isso tem a ver com a bondade e a graça de Deus? O homem dá um nome à mulher. Veja o que diz o texto aí, versículo 20, diz assim: e deu o homem o nome de Adão, deu um nome. Bem, olha, nós sempre falamos mal de Adão. Nós não gostamos de Adão. Eu já disse várias vezes: quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço em Jesus, depois eu vou procurar Adão e vou dar uma surra nele. É o meu sonho. Quando eu encontrar Adão, eu vou dar um couro nele. Todos temos raiva de Adão. Sempre. Nós lembramos de Adão e a lembrança de Adão nos traz sentimentos ruins. Porque ele é o homem que trouxe o pecado para o mundo. Ele está associado à queda. É o pior exemplo que nós temos. E é verdade. Todos esses sentimentos nossos e todas essas ideias que o nome Adão evoca são corretos. Porque ele realmente foi o responsável por tudo que aconteceu ali. Ele deliberadamente, diz o apóstolo Paulo, ele não foi enganado como mulher, ele deliberadamente pecou. Se rebelou contra Deus, foi um ato da sua vontade livre e ele tinha absoluta liberdade de vontade, sem nada que o impedisse de obedecer. E ele, no entanto, desobedeceu e trouxe essa desgraça toda aqui. É o pecado para dentro da humanidade, para a experiência da humanidade. Então, nós temos um rancor, temos uma ideia de Adão muito negativa. Mas eu não quero maquiar Adão, deixando ele mais bonitinho. Mas quando nós olhamos para esse texto e quando vemos no meio dessa história, em meio aos juízos pronunciados de Deus, essa frase: e deu o homem o nome de, quando vemos isso, quando vemos Adão trabalhando assim, quando vemos Adão agindo assim, o que nos chama a atenção nele, isso de forma positiva, os irmãos vão dizer: mas nossa, é algo positivo aqui? Ah, mais uma vez, não quero, como os jovens dizem, livrar a cara de Adão e transformá-lo num santo aqui não. Mas quando nós olhamos para isso, nós percebemos algo positivo. E o que é esse algo positivo? Essa frasezinha mostra que Adão estava pronto, disposto a continuar exercendo o papel que Deus havia lhe dado. Quando nós olhamos, prestem atenção nisso, eu estou dizendo que Adão, de acordo com esse trechinho, esse comecinho do versículo, Adão, de acordo com esse trecho, mostra que ele estava disposto a continuar exercendo o papel que Deus tinha lhe dado. O papel Deus tinha dado a Adão, no que diz respeito ao seu relacionamento com Eva, no que diz respeito ao seu papel como homem ali, de família, no que diz respeito ao seu papel como homem, como ser humano. Adão recebeu o dever de exercer uma função de autoridade. E nós percebemos isso no livro de Gênesis. Nós percebemos que alguém exerce autoridade. Uma das formas da pessoa exercer autoridade é através da concessão de nomes. Nós vemos, por exemplo, que Adão deu nome aos animais. Isso mostra o quê? A autoridade de Adão sobre os animais. Nós vemos Deus também ao longo da história, aqui em Gênesis, em outras ocasiões também não. Só no livro de Gênesis, mas em outras também nós vemos Deus mudando o nome de pessoas. Essa capacidade, essa prerrogativa de dar nomes a alguém na Bíblia é um exercício de autoridade. E quando nós olhamos para o capítulo 2, nós vemos que Adão tinha recebido essa autoridade. Me acompanhem. Por favor, não se deixem desviar na sua atenção. Prestem atenção nisso. Vejam o capítulo 2, versículo 23. Vejam o que diz. Acompanhem isso. Aí, não comecem a divagar na cabeça. Ou na mente não. Fiquem atentos ao que eu estou falando. Então vejam o versículo 23, fala assim: isso antes da queda. Vejam o que Adão diz: e disse o homem, é a primeira poesia que nasceu, que surgiu na história humana. Isso aqui é uma poesia que Adão fez para Eva. Veja o que ele fala: esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa é a poesia. Ele prossegue: chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Quando ele diz isso, chamar-se a varoa, ele reconhece o seu papel como responsável, como líder, como alguém que deveria governar aquela relação, marido e esposa. Eu sei que esse tema causa muito
Mal-estar, ninguém gosta disso, dessa ideia de que o marido é o chefe da esposa, o chefe da casa, todo mundo se revolta. As mulheres ficam com raiva de mim, muitas vão embora e nunca mais voltam. Eu sei que tudo isso existe na cabeça do mundo moderno, eu sei que o movimento feminista, se me ouvisse falando, elas iriam invadir aqui e iam tentar me enforcar, me pendurar aqui no teto e me bater como se bate em Judas. Enfim, eu sei. Mas a palavra de Deus mostra isso. A palavra de Deus mostra essas distinções funcionais dentro de uma família. Ela mostra isso. É assim que funciona. Existem distinções funcionais que não diminuem ninguém, pelo contrário, protegem as pessoas no lar, e essas distinções funcionais colocam o homem como um líder responsável dentro de uma casa, por aqueles que estão ali, sua esposa e seus filhos, e coloca a esposa como sua auxiliadora, que também realiza funções de proteção e de cuidado ali na casa, dentro ali dos limites do seu papel de auxiliadora. Isso tá na palavra de Deus. Nós somos crentes. Se alguém não gosta do nosso discurso, eu lamento muito. Nós somos crentes, fazer o quê? Vamos mudar o nosso discurso? Peça para os movimentos mundanos aí fora mudar o seu discurso. Peça para as feministas mudarem seu discurso. Peça para o movimento LGBT mudar o seu discurso. Veja se eles mudam. Eles não mudam. Por que temos que mudar o nosso? O nosso discurso é um discurso fundamentado na Sagrada Escritura. E fundamentado na Sagrada Escritura aprendemos isso, que existem distinções funcionais dentro de um lar. Só isso. Deus criou assim. O universo é permeado por isso. Deus colocou isso na ordem do universo. Até num formigueiro existem distinções funcionais. Até numa colmeia há distinções funcionais. Até numa matilha de lobos há distinções funcionais. Até na Trindade há distinções funcionais. Na igreja há distinções funcionais. Por que nos insurgimos contra a ideia de que no lar existem distinções funcionais? Existem, e temos isso aqui. E Adão recebeu esse papel dizendo: você será um líder, você é o responsável pela liderança da sua casa. E Adão exerceu isso antes da queda, chamando a sua esposa, dando o nome à sua esposa de varoa. E aqui na sequência depois da queda, o que nós percebemos aqui no meio desse ambiente de juízo e de castigo é que Adão, ele recebe uma notícia de que agora a liderança dele seria muito mais difícil. Ele havia recebido a notícia de que a terra agora, o seu papel como lavrador seria muito mais difícil. Adão era lavrador antes da queda. Foi a primeira profissão, lavrador. Ele era lavrador antes da queda. Mas o seu trabalho como lavrador era muito fácil. Ele não precisava se esforçar muito para colher e para comer o fruto da terra. Mas agora ele recebe a notícia no capítulo 3 de que a terra produziria cardos e abrolhos. Seria difícil ser lavrador, difícil. E ele teria que exercer essa função numa terra amaldiçoada, que produziria frutos maus, e mais, ele era o líder da sua esposa. Se relacionava com sua esposa, isso era fácil. Imagine antes da queda como era bom o relacionamento do casal. Era difícil para Adão liderar Eva, uma Eva sem pecado. Era difícil para ele amar a sua esposa, ele sem pecado. Não, era muito fácil para Adão governar a sua casa. Muito simples. Eva não dava trabalho nenhum, nada, nunca de cara feia, nunca resmungando, porque o arroz queimou, nunca achando ruim com nada, sempre sorridente, bonita, alegre, receptiva, amorosa, nunca passava aqueles cremes na cara feios, nada disso, sempre linda, radiante, feliz, sempre. Agora, Adão recebe uma notícia não muito boa. Ele ouve o Senhor dizendo, a mulher no versículo 16, vejam que notícia ruim, não só para Eva, mas para Adão também. O texto diz em versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Há agora aqui um conflito surgindo. Mulher, agora o seu desejo vai estar em conflito com o desejo do seu marido. Vocês não vão mais viver em paz. Vai ser difícil agora. O seu modo de ver as coisas, mulher, vai ser diferente do modo como o seu marido vê as coisas. A maneira como você pensa e os seus anseios e os seus desejos, mulheres, serão diferentes dos anseios, dos desejos dos homens. É outro universo, outra cabeça, outro mundo. E sabe o que vai acontecer? Vocês podem espernear quanto quiserem.
Ele vai governar. Ele será o chefe. Adão ouve isso. Não vai ser fácil. Difícil. Mas Adão realiza e assume o seu papel. Ele prossegue dando nome à sua esposa. Ou seja, ele está como que dizendo: mesmo em meio a dificuldades, eu vou continuar realizando o meu dever. E isso é um aspecto positivo. No texto, mesmo em meio a dificuldades, eu vou continuar realizando o papel que o Senhor me deu. E nisso aqui nós vemos em Adão, pasmem, um exemplo. Adão deve ser, nesse aspecto, um exemplo para os homens. Ele ouve a palavra de juízo. Ele ouve a palavra de castigo. Ele sabe que vai ser difícil, mas ele diz: eu vou continuar exercendo o meu papel. E segue em frente. Muitos homens deveriam fazer isso. Muitos homens cedem diante da dificuldade. Muitos homens dizem assim: se eu tentar dobrar, quebra. Então é melhor não tentar. Se eu tentar governar a minha casa e curvar ali os rebeldes, vai quebrar. Então eu tenho que recuar e deixar que a coisa aconteça como eles querem e não sob a minha liderança. É uma postura mais fácil essa. É a verdade. Mas quando nós olhamos aqui para o texto e a atitude de Adão, nós vemos que ele não agiu assim. Ele dá evidências de que vai continuar realizando o seu papel, mesmo sabendo das dificuldades. E ele diz o seguinte, o texto prossegue e diz o seguinte: e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. E o que significa Eva? O que existe aqui, esse nome Eva, é um jogo sonoro de palavras. O nome Eva com a palavra hebraica, vivente, e Adão deu esse nome para sua esposa porque ele pensou assim: ela será a mãe de todos os viventes. E por que Adão disse isso? Porque Adão disse: ela será a mãe de todos os viventes. Porque ele havia escutado a palavra de juízo de Deus que dizia: você vai dar à luz em meio aos sofrimentos, e o seu descendente esmagará a cabeça da serpente. Adão ouviu isso, ele disse: Eva não vai morrer agora, eu não vou morrer. Agora, a morte que está embutida no fruto proibido não é uma morte experimentada de pronto, de imediato. Não, essa morte vai se instalar aos poucos. Ela virá aos poucos. Nós morreremos lentamente. Nós ainda viveremos. Ainda viveremos. Ao ponto de Eva dar à luz filhos. Ela será então a mãe de todos os viventes. Então eu vou dar um nome profético a ela, um nome de esperança, um nome de fé. Deus disse que ela dará à luz com dores e que o descendente dela esmagará a cabeça da serpente. Então ela viverá, e será mãe dos viventes, e crendo nisso, então, eu dou a ela o nome de Eva, sugerindo essa ideia: ela é a mãe de todos os viventes. Com isso então, o que nós vemos aqui é que Adão aceitou a palavra de Deus de duas formas, e isso é importante aprender. Como é que eu aceito a palavra de Deus? Como é que eu aceito a palavra que Deus revelou, que está aqui diante de nós? Adão aceitou a palavra de Deus de duas formas. Primeiro, ele aceitou o dever que essa palavra lhe impunha. Primeira coisa. Segundo lugar, ele creu na palavra de Deus e teve esperança com base nela. Como nós abraçamos a palavra de Deus? Dessas duas formas, abraçando os deveres que ela nos dá e nutrindo a esperança que procede dela. O juízo de Deus envolvia deveres e envolvia esperança. Adão abraçou as duas coisas, dever e esperança. Você sabe como viver a vida cristã neste mundo? Sabe como? Como é possível viver a vida cristã neste mundo? Com duas palavras só, duas palavrinhas. Só, dever e esperança. É assim que nós conseguimos caminhar. Você como crente tem deveres, e se você esquecer os seus deveres, você não poderá prosseguir na vida cristã. A sua vida cristã vai ficar estagnada porque você não está cumprindo os seus deveres. Não está cumprindo os seus deveres como crente, como marido, como esposa, como filho, como membro da igreja, não está cumprindo os seus deveres e aí então a sua vida estaciona. Por quê? Você não está se desincumbindo das funções que Deus lhe deu. Você não está crendo na palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Você está abraçando a palavra de Deus. Porque abraçar a palavra de Deus, conforme vemos olhando esse versículo, envolve abraçar deveres. Muitos cristãos deixaram isso de lado há muito tempo. Não cumprem seus deveres. Dizem que creem na palavra de Deus, mas o crer na palavra de Deus dessas pessoas é apenas um movimento mental, uma ação mental, algo só cerebral, só. Isso, um movimento cerebral interno. Isso não existe quando nós olhamos na Escritura. Crer na palavra de Deus e abraçá-la envolve abraçar os deveres que ela nos dá. E como crentes temos deveres na família, no trabalho, na igreja. E o homem que crê
Na palavra de Deus abraça esses deveres. Mas não é só isso. Além de abraçar os deveres que ela nos dá, nós também temos que abraçar a esperança que ela nos dá. Como nós podemos caminhar na vida? Como? Lembrando da esperança. Não são só os deveres, mas como Adão, lembrando também da esperança que procede da palavra de Deus. Se nós não tivermos em mente sempre a esperança, nós também paramos. Se esquecermos os deveres, paramos. E se esquecermos a esperança, paramos também. Nossa vida fica estagnada e nós começamos a entrar em depressão. Vamos nos entristecer. A esperança não é mais viva para nós. Deixamos de ver sentido nas coisas. O tempo passa. O tempo passa. Nossos sonhos não se realizam. Nossos ideais vão ficando para trás e percebemos que eles não são alcançados. E chegamos então numa fase da vida em que nos sentimos frustrados, percebendo que pouco tempo nos resta e nós não realizamos o que queríamos realizar. E então nos sentimos deprimidos, tristes, frustrados. Não deu certo. Eu tinha tantos sonhos. Eu era uma moça bonita, tão cheia de ideais. Eu era um jovem bonito, talentoso, tão cheio de ideais. Mas o tempo passou. E eu não consegui alcançá-los ainda. Já tenho 40 anos. Já tenho 45. Já tenho 50. Já tenho 60. Meu Deus, não estou conseguindo nada. Então caímos em tristeza, depressão, frustração, não conseguimos progredir, não conseguimos prosseguir. O que aconteceu conosco? Nós esquecemos a esperança. Não cremos na palavra de Deus. Esquecemos a esperança. A experiência neste mundo, irmãos. Este mundo envolve frustração. É isso. Este mundo é o mundo das histórias de frustração. A vida não foi o que eu esperava que fosse. Não foi. A vida não trouxe o que eu queria que ela trouxesse. Deu tudo errado, eu planejei de um jeito e aconteceu algo totalmente diferente. Este é o mundo das frustrações. Muita gente fala, eu tenho traumas de infância. Bem-vindo ao mundo. Meu casamento não é aquele sonho que eu pensei que ia ser. Bem-vindo à Terra. Minha vida profissional, eu sonhei que ia ser totalmente diferente. Bem-vindo ao planeta Terra. Essa é a história dos seres humanos. Essa é a história aqui neste mundo caído, é assim. Mas nós os crentes, cremos na palavra de Deus. E crendo na palavra de Deus, nós abraçamos a esperança que procede dela. O nosso corpo se desfaz. A nossa vida se desfaz. O apóstolo Paulo certa vez olhou no espelho e disse, ainda que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos uma outra casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nós temos uma esperança. E é por isso que nós seguimos em frente, é por isso que prosseguimos. Eu tenho 53 anos. Não parece, né? Tenho 53 anos. Tanta coisa deu errado. Tanta coisa. Tantos desejos eu abandonei. Você sabia que eu queria ser violonista? Sabia? Você sabia que eu queria ser concertista? De violão clássico? Sabia disso? Eu queria. Estudei 3 anos de violão clássico. Queria muito ser um concertista. Não sou. Não pude ser, não tive condições de ser. Deus tinha outros planos para mim. Eu podia ser um pastor concertista, não podia. Mas Deus não quis. Assim, você sabia que eu queria lutar karatê? Sabia, Fúvio, que eu queria ser faixa preta em jiu-jitsu? Eu até fiz uma academia taekwondo. Não brinquem comigo, não. Mas não deu para continuar. Assim as frustrações vão se acumulando. Agora tenho 53 anos, eu olho para trás. Não consegui realizar a maior parte dos meus sonhos, eu não consegui realizar. A maior parte deles eu não consegui realizar. E a minha vida agora já passou da metade. Que motivação nós encontramos para seguir em frente? Que motivação nós encontramos para não cair em depressão, ficar triste, frustrado, se lamentando e chorando porque não saiu como eu queria? Vou dizer qual é a motivação. A motivação que nós encontramos é uma só. É esta palavra aqui. Esta palavra é a verdadeira autoajuda. Não são os livros lá do Cury. Não são. É a palavra de Deus. Porque essa palavra de Deus diz: assim para mim, Marcos, seja homem. Levante-se. Você tem um dever e uma esperança. Eu lhe dei deveres e lhe dei esperança. Abrace seus deveres e abrace a esperança e siga em frente. E é o dever e a esperança que, ao longo da minha vida, tem me tirado de enormes buracos. Grandes.
buracos existenciais, grandes abismos de tristeza, grandes abismos de frustração. O que me ajuda, o que me tira desses abismos? Não são palavras bonitas com seres bonitos, não. É o saber que há um dever, que há deveres que a palavra de Deus me dá. É o saber que há esperança, que a vida não se resume àquilo que nós vimos aqui, que há depois da morte, que há uma vida sem fim, que o Senhor preparou para nós. Dever e esperança, nós vemos isso no versículo 20, olha o versículo 20, essas duas coisas estão embutidas. Aqui dever e esperança, Adão deu nome dever, deu nome de Eva esperança, você deve ter essas duas palavras em sua mente. Dever e esperança, mas há um segundo episódio, um segundo evento. E esse segundo evento é a dádiva de vestimentas ao casal, e eu vou falar bem rapidinho sobre isso. O texto fala assim, fez o Senhor Deus, note esse verbinho, fez. Sabe onde você encontra esse verbinho antes? Sabe onde? Na criação do universo. Deus fez o homem, Deus fez as coisas, mas o que é curioso notar é que quando chegou no sétimo dia, Deus parou de fazer. Ele se soltou da sua obra. Como é que agora ele começa de novo? Como é que agora aparece de novo? Um fez. Ele parou de fazer. O texto diz que ele cessou toda a sua obra e não tinha mais nada a fazer. Agora, no entanto, ele faz. A diferença é a seguinte: o Senhor cessou a sua atividade como Criador, mas o Senhor não cessou a sua atividade como Redem. Como Redentor, o Senhor continua fazendo. E o que nós temos aqui é um ato de redenção, é um ato de graça, é um ato de socorro. Na Bíblia, a salvação envolve socorro. E o que nós vemos aqui é Deus fazendo algo não como alguém que cria, mas como alguém que socorre. E como alguém que socorre, Deus nunca descansa. Nunca. Você precisa de socorro? Se você precisa de socorro, lembre-se disso. No que diz respeito a socorrer, Deus nunca descansa. Ele sempre está salvando, sempre está socorrendo, sempre está ajudando. O texto diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Nós temos aqui o lampejo da graça. No meio do juízo. O mundo seria difícil agora. O pecado entrou no mundo, o mundo seria difícil de se viver com cardos, abrolhos, animais perigosos, inimizade de Adão com os animais. O ambiente seria hostil, mas Deus então prepara a vestimenta de peles para Adão e sua mulher, para que ele pudesse suportar esse ambiente hostil. E essa ação de Deus aliviando, trazendo algum alívio no meio desse ambiente hostil, é algo que continua hoje. Os irmãos podem imaginar o que o pecado, a rebelião contra Deus poderia ter feito com esse mundo. Irmãos, nós temos diversas manifestações do cuidado de Deus para conosco, contínuas não somente com os crentes, mas com os incrédulos. Também, o Senhor vive fazendo vestes de pele para nós, para nos proteger. O Senhor vive no meio desse mundo, rebelde, nos cobrindo com vestes continuamente. Ele é um Salvador contínuo de todos. Ah, o pastor está sendo universalista? Claro que não. A salvação para ir para o céu é só em Cristo, mas o Senhor está sempre trazendo alívio para a humanidade no meio do sofrimento que há neste mundo. Quando nós olhamos para o livro de Atos, o capítulo 14, veja o que diz o texto. Veja como esse texto mostra o cuidado de Deus para com o mundo caído e rebelde. Atos 14, 15 a 17. Diz assim, veja com atenção o modo como os apóstolos viam a ação de Deus no mundo. Atos 14, 15 fala assim, senhores, por que fazeis isto? Atos 14 e 15. Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo, o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Versículo 17, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem. Como fazendo o bem? Dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus não para de fazer vestes de peles para nós. Somos rebeldes contra ele. Ó, mundo aí fora é rebelde contra ele. No entanto, Deus continua fazendo chover. Deus continua cobrindo o mundo com a sua proteção. Nós vemos pessoas perversas sendo abençoadas por Deus. Deus sempre expressando a sua bondade e o seu bem sobre todos. Deus amparando o homem nesse ambiente hostil. Eu escrevi um parágrafo sobre isso, falando sobre esse cuidado de Deus com Adão ao lhe dar aquelas
Vestes, eu escrevi o seguinte, isso continua. Ainda hoje, essa ação de Deus em reduzir a dor que o pecado poderia trazer. O pecado poderia ter efeitos muito piores. Deus poderia nos abandonar aos efeitos mais danosos do pecado. As chuvas poderiam ser ralas e raras. O sol poderia arder com mais fulgor e nos torturar. Os alimentos poderiam não ter gosto. As frutas poderiam não ter gosto. Poderíamos não saber o que é o sabor das coisas. Ele poderia arrancar tudo isso de nós por causa do pecado, por causa da nossa rebelião. Mas Deus não age assim. Vejam o fazer peles por assim dizer, continua ainda hoje. O Senhor continua abrandando os efeitos perigosos do pecado. Ele continua abrandando. Do contrário, ninguém suportaria. Se Deus desse o que nós merecemos, por causa do pecado, ninguém suportaria. Apesar da maldade humana, a terra continua produzindo, o sol continua brilhando, a chuva continua caindo. Em uma grande parcela do mundo caído, as pessoas ainda têm alimento, roupas e abrigo. Considerando os efeitos que o pecado trouxe, isso tudo é dádiva graciosa de Deus, derramada sobre um mundo rebelde que não merece nada disso. São as vestes de pele colocadas sobre a humanidade como prova da graça de Deus. São as provas de que Deus descansa como Criador, mas não descansa como Salvador. E há algo mais nessa figura. Imagine que você é um israelita, vivendo no deserto e servindo a Deus no tabernáculo, quando você lê pela primeira vez o texto de Gênesis. Que pensamentos isso traz à sua mente? Se você fosse um israelita, tendo o primeiro contato com esse texto e com esse versículo, quando você lesse esse versículo no deserto, olhando para o tabernáculo da sua tenda, algumas ideias viriam à sua mente. Hoje não. Hoje seria difícil essas ideias virem à sua mente. Mas se você fosse o primeiro destinatário deste livro, se você fosse o primeiro leitor do livro de Gênesis, lá no deserto, próximo ao tabernáculo, vivendo a realidade toda do Êxodo, se você fosse alguém assim, quando você lesse esse versículo e ouvisse dizer e lesse sobre a vestimenta de peles, você se lembraria da morte de animais. E quando se lembrasse da morte de animais, você se lembraria dos sacrifícios feitos no tabernáculo. Esses pensamentos não vêm à nossa mente porque vivemos numa realidade diferente. Somos destinatários de milhares de anos depois, mas os primeiros destinatários, quando leram esse versículo, certamente se lembraram da morte de animais e dos sacrifícios no tabernáculo, e quando isso lhes veio à mente, certamente eles se lembraram que os sacrifícios de animais eram um meio de se tentar ter paz com Deus. Eles pensavam, um israelita quando peça e quebra sua paz com Deus, faz o quê? Vai até o tabernáculo e sacrifica animais, e entrega ali a pele dos animais para o sacerdote, e oferece ali aquele sacrifício sangrento para estabelecer a paz com Deus. No texto aqui é diferente. No texto aqui não é o homem que sacrifica animais, no texto aqui é Deus quem sacrifica animais. E sabe o que isso quer dizer? Que assim como a israelita buscava a paz com Deus através do seu sacrifício, nós temos aqui um indício de que Deus também toma a iniciativa e busca o homem, querendo ter paz com ele. Deus quer ter paz com o homem. Isso diz respeito a todos nós. Quando Deus sacrifica os animais, remove a sua pele e entrega isso ao homem e à mulher caídos, rebeldes, e não está somente tentando aliviar o sofrimento deles, ele está dizendo numa evocação dos sacrifícios que viriam depois o seguinte: apesar da sua rebelião, eis aqui um presente, eu quero ter paz com vocês, e isso diz respeito a todos nós, e isso é tudo de que nós precisamos. Se você é incrédulo, se você não é um crente em Cristo, meu Deus, quão miserável você é, quão desgraçado você é, quão pobre e perdido você é, e você é desgraçado e perdido, por uma razão apenas, porque você não tem paz com Deus. Em João 3:36 está escrito que aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece todos os dias, mas esse Deus, sob cuja ira todo incrédulo está, é um Deus que quer ter paz com você que é inimigo dele agora. E o profeta diz então: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É possível ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Se você é incrédulo, lembre-se desse Deus que mata os animais e oferece a sua pele dizendo: quero ter paz com você, porque ele não matou somente animais. Um dia ele enviou o seu filho para morrer dizendo: eu quero ter paz com você, eu não matei somente animais para ter paz.
Com você eu matei meu filho para ter paz com você, faça as pazes comigo, creia no meu filho, seja um discípulo dele, lavado por ele pela fé e tenha paz comigo, eu sou o Deus da paz e estendo a mão para ter paz com você. Tenha paz com Deus, mediante Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que foi morto para restabelecer a paz entre o homem e Deus. Mas se você é crente, isso também diz respeito a você. Por quê? Nós, os crentes, não estamos debaixo da ira de Deus? O apóstolo Paulo fala que nós fomos salvos e seremos salvos da ira. O livro de Romanos diz que nós temos paz com Deus agora mediante Jesus Cristo. Mas o que é curioso notar é que é possível um crente, mesmo desfrutando dessa posição de paz, é possível o crente passar por uma fase na vida em que ele não está bem com Deus, como um filho adolescente, que não perde a condição de filho, mas não está bem no seu relacionamento com seu pai. Isso aconteceu com os coríntios. Os coríntios viviam uma vida de rebelião contra a verdade. O apóstolo Paulo teve que exortá-los, e vocês sabem o que o apóstolo Paulo disse aos coríntios? Ele disse aos coríntios: reconciliem-se com Deus. Ele disse: nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus intercedesse por nosso intermédio. Por isso nós rogamos agora da parte de Deus, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós como crentes podemos estar de mal com Deus, podemos estar vivendo no pecado, podemos abraçar pecados antigos e velhos, podemos viver vidas de mau testemunho, podemos abrigar um universo dentro de nós extremamente sujo, nós podemos abrigar no nosso coração um universo extremamente vergonhoso, podre e sujo dentro de nós, e com isso não estarmos de bem com Deus, e guardarmos dentro de nós imoralidades, vícios, ódios, invejas, e todo tipo de podridão. Basta, diz o apóstolo Paulo, basta. Reconciliem-se com Deus. O Senhor estendeu sua mão, sacrificou animais, entregou peles ao primeiro casal, mostrando com isso a sua benevolência, dizendo: é possível ter paz comigo, e eu quero ter paz com vocês, e o Senhor hoje diz a mesma coisa. Ele estende a mão e nos comula de bênçãos, ele estende a mão e nos alivia nas nossas dores, ele estende a mão e nos socorre nas nossas necessidades. E em meio a tudo isso, é aquele mesmo Deus que estende a mão com as peles, dizendo: eu quero ter paz com você. As minhas bênçãos não são meramente bênçãos, são convites. As minhas bênçãos que aliviam sua dor não são meramente bênçãos, são convites. As minhas dádivas que alegram o seu coração não são meramente presentes, são convites. São convites dizendo: façam as pazes comigo. Abandonem seus maus caminhos. Reconciliem-se comigo. Andem comigo. Essa é a mensagem de graça desse pequeno feixe de luz de Gênesis 3. Você desfruta dessa graça e tem paz com Deus. Oremos. Senhor, obrigado por esses 2 versículos, por essas 2 luzes no meio da escuridão do texto. Ajuda-nos a abraçar as lições que há aqui, que nós caminhemos debaixo dos nossos deveres e da nossa esperança, e que nisso encontremos motivação, e que nós também reconheçamos na nossa jornada, nas suas dádivas e expressões de bondade, o seu convite à paz. Ó Deus, ajuda-nos a andar em paz com o Senhor, a abandonar nossos maus caminhos e a termos comunhão real, sincera e pura com o Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.